Continuamos por aqui então, porque temos mais um tema para tratar aqui no nosso Giro do Mercado, falar de Petrobras com Rui Hungria, analista da Empiricus Research. Petrobras divulgou seus resultados ontem à noite e, claro, como sempre, gigantescos, né? Trazendo aqui os números para vocês. Um lucro líquido de 32 bilhões e meio de reais nesse terceiro trimestre. Um crescimento de mais de 22% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O EBITDA ajustado somou 63,6 bilhões também de reais e as receitas de vendas 129,5 bilhões de reais, alta de 3,8% também no mesmo intervalo, né? A gente fala aqui de terceiro trimestre, então quando a gente fala, normalmente a gente está comparando com o trimestre anterior, justamente falando dessa sazonalidade das companhias, para a gente poder comparar um pouco, né? A empresa também divulgou dividendos, distribuição de dividendos de mais de 17 bilhões de reais. Dividendos ordinários, né? Cerca aí de R$ 1,32 por ação, mas não veio a notícia aí que talvez pudesse surpreender um pouco mais o mercado, né? Os dividendos extraordinários. Mas a ver daqui para frente a gente vai conversar, claro. O Rui Hungria já está aqui comigo para falar nessa sexta-feira. Rui, Petrobras, você é o cara para falar da companhia aqui. Obrigada mais uma vez para a gente encerrar essa semana. E, claro, gostaria que você trouxesse aí, obviamente, a sua avaliação sobre esses números de Petrobras. Sim, sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, acho que até a resposta das ações mostra isso, né? Foi mais uma vez um resultado bastante sólido, né? É verdade que um pouco impactado pela desvalorização do petróleo no período, a gente tem visto, né, falado, né, dia a dia você acaba comentando, né, os movimentos do petróleo, então não é muito surpresa que o petróleo vem perdendo força nos últimos tempos, um pouco por conta da desaceleração dos Estados Unidos e na China, né, isso tem pesado bastante, um pouco menos de receios ali sobre o conflito do Oriente Médio. Então, essa fraqueza do petróleo, obviamente, acaba afetando diretamente a companhia, porque é exatamente aquilo que ela vende, né? Então, essa fraqueza do petróleo, queda de uns 5, 6% na comparação com o trimestre anterior, acabou afetando um pouquinho a receita. No entanto, ali no segmento de exploração e produção, que é de longe o mais importante, o mais rentável para a companhia, ela acabou até... Apesar dessa queda de receita por conta do petróleo, ela acabou se beneficiando um pouco de custos de produção mais eficientes, principalmente por conta do pré-sal, né, que ganha cada vez mais participação ali dentro, e o pré-sal ele tem a vantagem de produzir muito ao mesmo tempo com custo baixo, então isso acaba ajudando aí a margem. E essa queda do petróleo acabou ajudando um pouquinho ali nos royalties, né, que ela paga para o governo, então acabou que até em dólares, a margem do segmento de exploração e produção até melhorou um pouco, mesmo com a queda do petróleo, né? No entanto, a parte de refino acabou piorando um pouco também por conta dessa queda do preço de derivados, né? Então isso acabou perdendo um pouco de margem. E aí no consolidado, o EBITDA em dólar, que a gente costuma olhar mais em dólar aqui, porque para não ficar afetado pela variação do câmbio, que às vezes você acaba avaliando errado um resultado, né? Às vezes foi até um resultado que foi bom, mas ali no papel vai parecer que caiu e na verdade é um efeito só do dólar que, putz, no fim do dia não é culpa da companhia, né? Então, olhando em dólar, o EBITDA caiu um pouquinho, coisa de 2, 3%, que está bem em linha com o que o mercado estava esperando já, justamente por conta dessa desvalorização do petróleo, né? Como fator positivo, a gente ainda vê, mesmo com essa queda do petróleo, um fluxo de caixa bastante forte, muito interessante, endividamento muito baixo também, né? E, mais uma vez, anúncio de dividendos, né, que no fim do dia é o que 90 e tantos % dos acionistas da Petrobras querem ver, então mais esse anúncio de dividendos também ajudando a trazer essa alta que a gente está vendo hoje, né? Então, assim, de maneira geral, um resultado sólido, apesar dessa queda do petróleo.
E só comentando aqui, uma das poucas ações no positivo, que hoje já tem sido um dia mais negativo, né? Acho que ficamos muito nessa espera aí da divulgação do pacote do corte de gastos aí, acabou não vindo até o momento, né? A ver, de repente vai ficar até para, acho mais provável ficar para a semana que vem. Mas falando mais, né, claro, nosso assunto aqui, Petrobras, você falou, né, o que todo mundo espera na divulgação, né, receber ali um dividendo no bolso, ali é sempre bom para todo acionista. Mas tinha ainda um pouco daquela expectativa de será que vinha ali um dividendo extraordinário? Acabou não vindo, mas também não foi negativo para a ação, né? Por que que dessa vez não impactou? A expectativa não era tão grande assim com os extras? Primeiro que assim, não era consenso que a Petrobras iria fazer esse pagamento de dividendo extraordinário neste momento, né? Até porque a gente está próximo de ver a renovação do plano estratégico da companhia, né? Então, normalmente, nessa época, a companhia dá uma segurada ali em dividendos extraordinários quando tem para distribuir, até porque ela está pensando na estratégia e onde esses dividendos podem ser utilizados lá na frente ou se realmente eles podem ser distribuídos para os acionistas. Então, não era consenso por causa dessa proximidade da divulgação do plano estratégico. Esse é um dos pontos que não pesou, mas um outro ponto para mim que não pesou, que acabou até ajudando, é que os dividendos ordinários acabaram sendo maiores do que o mercado estava esperando, né? Então, a gente tinha ali alguma expectativa em torno de 2 bilhões de dólares, um pouquinho mais, né? Tinha gente um pouquinho mais otimista, mas rondando ali os 2 bilhões, e no fim saíram aí 3 bilhões de dólares, né? Entendo que acabou contribuindo para essa reação positiva, né? Agora, então, o foco fica no plano estratégico aí, se não me engano, vai ser divulgado agora no próximo dia 26, né? O plano estratégico aí para 25 a 29, e a expectativa, a gente até já chegou a comentar aqui, sobre até a diminuição ali, né, dos investimentos, o que pode trazer, né, e fica na expectativa menos investimento, mais dividendo. Sim. Então, o foco do mercado fica mais para o plano mesmo? Nesse momento, entendo que, passado esse resultado, é o grande... Talvez nem esse resultado do terceiro trimestre era realmente tão impactante assim, porque é isso, né? O petróleo não se mexeu muito, não esperávamos grandes surpresas e boa parte das atenções já estavam viradas para o plano estratégico. Agora que passou o resultado, agora sim a atenção total nisso. Apenas esclarecendo, né, uma coisa que você falou e é verdade sobre agora pode ser que a gente veja uma redução dos investimentos e sugere dividendos, mas é importante lembrar e deixar sempre muito claro que quando a gente fala em redução dos investimentos, a gente não está falando de redução de investimentos daquilo que é o importante para a Petrobras, que é a exploração e produção. Nisso, inclusive, pode até ser que a gente veja um aumento nas expectativas de produção. Acho que o que realmente pega nessa história, em termos de investimentos, são os investimentos naquelas áreas que, às vezes, correlatas à exploração de petróleo, às vezes não, mas que, historicamente, não geram retorno para o acionista. Então, a gente está falando aqui de refinaria, está falando de fertilizantes, está falando de energias renováveis, né? Muitas vezes, a Petrobras entrando nesses segmentos que tem margens muito baixas e muitas vezes que ela nem tem expertise para trabalhar ali e extrair dali grandes retornos. Então, acho que o grande questionamento do mercado, e agora com esse lançamento do plano estratégico volta a ficar em foco, qual vai ser a expectativa de investimentos da Petrobras nessas outras áreas, né? Se isso realmente cair, se isso realmente reduzir, o que vai acontecer? Primeiro, que ela não vai colocar dinheiro bom em ativos que trazem retornos pressionados, né? Segundo, que ela vai poder, enfim, distribuir esses dividendos extraordinários para os acionistas, né? Então, esse é o grande ponto de atenção do mercado. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o plano estratégico ele vai ter papel fundamental nessa expectativa de distribuição de dividendos extraordinários, e é por isso que o mercado está tão ansioso, né?
E a depender do que vier aí no plano, o que você acha, assim, né? Claro, que depende do que vem ali, mas como é que devem responder as ações nesse sentido ali? Se realmente, será que uma decepção nesse sentido pode realmente ser bastante significativo ali para uma queda nas ações ou a questão mais, vamos dizer assim, operacional da companhia, como você falou aí, mostrando solidez, traz mais segurança, né, para o investidor? A questão operacional, eu entendo que meio que está no preço, Tá no né? preço. O mercado já, inclusive se você olhar múltiplos que a Petrobras negociava 3, 4, 5 anos atrás, né? Eram múltiplos muito menores do que são hoje. E isso é resultado do quê? Primeiro, resultados melhores, um foco maior em ativos que são mais rentáveis, maiores dividendos, um balanço mais sólido, né? Então, essa questão da melhora operacional, isso de certa forma já foi, já está ali representado nos preços, claro, né? Quanto mais ela conseguir melhorar isso, mais as ações vão ser beneficiadas, né? Dito isso, se a gente no próximo plano estratégico vê uma piora na perspectiva de investimentos, de novo, né, com esse foco em ativos ruins ou com pouco retorno, isso vai pesar nas ações, porque, de novo, o mercado essa expectativa que está se gerando sobre os dividendos extraordinários, isso vai acabar caindo de novo por água abaixo, né? Então, você reduz essa expectativa e isso bate nas ações, porque o investidor está esperando um determinado nível de dividendos e quando ele corta isso, o valor justo das ações também cai, né? Em contrapartida, a gente pode também ver uma reação positiva se vier um plano muito mais diligente com relação ao fluxo de caixa da companhia. Se for um plano de investimentos que foque o investimento da companhia em ativos, por exemplo, do pré-sal, em ativos de exploração e produção com custos baixos, que é isso que eu falei para vocês, né? No começo, quando eu estava analisando a parte do resultado, poxa, a margem EBITDA do segmento de exploração e produção foi beneficiada justamente por esse foco maior em ativos de custo baixo e alta produção e que no fim é justamente dali que saem os dividendos que serão distribuídos, né? Então, quanto mais a Petrobras focar nesses ativos, melhor tende a ser para os resultados. Então, entendo que esse plano estratégico ele pode trazer reações grandes a depender desse bom senso, né? Se a companhia realmente começar a focar mais em ativos bons, as ações serão recompensadas. Em contrapartida, se a gente vê foco em ativos ruins, as ações vão ser punidas também.